É óbvio na real que o Namjoon tem uma complexidade muito curiosa. Afinal, como deve ser a cabeça de alguém que é líder de um dos maiores fenômenos atuais da música, que é o boy group BTS? Hoje nós vamos comentar um pouco sobre a conduta de RM, um dos nomes mais interessantes da indústria dos idols de K-pop. Olá, eu sou Samuel TK e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Namekusei, e a gente vai começar logo depois da nossa recomendação. A consciência artística de RM é um dos lados que, comparado a outros traços dele, é menos comentado. E sinceramente, para um cara que tem mais de 170 créditos como compositor ou co-compositor de músicas, comentar esse lado artístico deve ser o mínimo. Claramente, parte dessas músicas inclui até mesmo os solos de alguns membros do BTS e artistas da própria Big Hit, como Homi, Glam e agora o T-by-T. E uma coisa sobre o T-by-T, eu vejo muitos comentários de gente falando: ah, então a pronúncia correta é T-by-T, que não sei o que. Gente, a pronúncia correta é como você se sente confortável. Mas enfim, voltando ao tópico do vídeo. E é interessante comentar sobre o T-by-T, pois a música composta pelo RM estava sendo escrita pelo Bang Si-hyuk, o produtor e fundador da Big Hit Entertainment, que recentemente deixou o cargo de CEO, e ele estava tendo dificuldades durante 3 semanas enquanto fazia a letra dessa música. Com isso, ele pediu a ajuda de RM e nisso aí ele conseguiu finalizar ela. Inclusive, o nome da música foi sugerido por ele, que disse que combinava mais com a música. Muitas pessoas clamam para ver como ele compõe, como ele tem a ideia das músicas, afinal, outra coisa muito interessante que ele fez após uma cirurgia de desvio de septo foi escrever durante apenas 3 horas a música Singularity. E aí, após 4 dias de recuperação, ele começou a trabalhar completamente na música, porque era a track número 1 ali do álbum. E o ponto não é nem falar: olha só, o cara escreveu em apenas 3 horas, ele é o cara mais incrível do mundo. Não é esse o ponto. O ponto é que seria interessante ao menos ver como foi esse processo e como é naturalmente a criação das letras dessas músicas que ele faz, que ele compõe e tal. E que cá entre nós, é um fato, são hits absurdos. Mas uma das coisas mais interessantes sobre a consciência artística dele é o respeito que ele foi demonstrando para as pessoas que consomem esse produto dele. O RM encarou vários tipos de acusações em que o seu caráter era posto à prova. E um desses momentos foi quando ele já foi chamado até de misógino. Isso levou ele, a partir disso, mandar suas letras para uma professora de estudos das mulheres analisar e revisar o conteúdo ali em questão. 개인적으로 2015년과 16년에, 그러니까 몇 년 전에 이제 미소지니 관련해서 굉장히 좀 뭐랄까 지적도 굉장히 많이 들었었고, 실제로 여성학 교수님께 좀 뭐 제 가사를 좀 검수를 받는다든지 하는 저 스스로에 대해서 되게 많이 돌아보면서 제가 너무 젠더 이퀄리티 문제나 혹은 이런 성평등 문제에 너무 관심이 없는 건가라는 생각을 많이 했어요. 제가 할 수 있는 한에서 제가 계속 이 문제에 관심을 갖고 공부하고 나아지려는 노력을 하는 모습을 보이고 싶다. 저는 이 정도로 E obviamente, depois dessas séries de acusações, ele reconheceu o seu erro, foi sincero, pediu desculpas e seguiu em frente. E perdoa quem quiser perdoá-lo. Mas a mudança ocorreu e deve ser reconhecida independente disso. O líder Namjoon tem várias palavras-chave. A primeira é com certeza paciência. E pra ser sincero, a única que a gente precisa comentar. Afinal, a chave para que as pessoas gostassem ainda mais dele e de suas obras é a sua paciência em vários aspectos. A paciência para se educar socialmente e entender que o mundo é vasto, diverso e todos devem ser respeitados da sua maneira. Muitos dizem que isso é o básico do básico, que todo mundo deve fazer isso, ter noção do mundo e tudo mais, ser socialmente educado, mas até mesmo os que falam isso, nem 10% têm dessa educação. É parte de um líder representar com força o grupo. E como eu sempre falo para descrever isso, ele serve de ponte para a empresa e para o público. E a gigante responsabilidade que ele carrega necessita ainda mais da paciência para lidar com inúmeras problemáticas que surgem contra
o BTS. Mas focando realmente no que é uma liderança, o que acontece nos bastidores entre eles é o foco, certo? E quando você acompanha pelo menos o que é gravado, é possível notar várias coisas que sempre acontecem, o que implica que não é apenas para mostrar isso nas câmeras. Ele sempre tenta garantir que os holofotes se voltem para todos ali do grupo. Ele aprecia cada particularidade dos seus colegas, ele se demonstra honesto e não tenta bancar o super inteligente a cada coisa que ele faz. Apesar do fato de que ele tenha um alto QI, que todo mundo sempre fala isso, basicamente ele não deixa isso moldar ele como um indivíduo. Ele também costuma sempre estabelecer metas, o que é importante para um líder, afinal isso mantém a equipe reunida para sempre dar o seu 100%. E o mais importante, gratidão. Demonstrar gratidão é algo tão simples, mas importante e que é facilmente esquecido por aqueles que chegam no topo. E ele, como líder, parece ter deixado bem explícito que é para todos ali ter gratidão de onde eles chegaram e respeitar a posição deles. Um caso que aconteceu foi no Burn the Stage lá, que a gente viu o Jin e o V brigando, e o RM chega e fala o seguinte, que tá faltando 10 minutos pra eles entrarem no palco, tem um monte de gente que acampou na fila pra ver eles, e que eles devem respeitar isso, aquele momento. Eles precisam ser profissionais, o que faz cessar a briga ali no momento para eles resolverem depois do show. Ele deixa claro ali, não é pelo Jin, não é pelo V, não é pelo RM, é pelo Bangtan que a gente tem que subir naquele palco ali e dar o nosso melhor. Então isso é uma demonstração de gratidão clara para a posição que eles chegaram. Existe também um vídeo no YouTube chamado Momentos Sérios de Líder do Namjoon que me intimidou um pouco, no canal Sugar. E tem uma parte que eu gosto muito, que é essa aí, que demonstra rapidamente o quão conscientes os membros são da liderança do RM. E curiosamente isso dá um ótimo gancho pro próximo tópico aqui do vídeo. Basicamente a entrevistadora pergunta qual banda de K-pop eles acham que vão estourar nos Estados Unidos também. Essa é uma pergunta bem sensível. Muitas pessoas podem encarar de forma ruim, mesmo que eles citem algum grupo ali, que eles realmente escutam e tudo mais. Então, depois dele traduzir, ele já deu o gancho ali pro J-Hope entender que essa pergunta é complicada. O Suga percebeu lá do outro lado e falou BTS pra dar uma aliviada no clima. E o Namjoon foi na onda e riu da piada. Os caras são bons. O Namjoon, como a gente pode ver na cena anterior, tem um rápido raciocínio em questões que podem ser problemáticas social e profissionalmente. E não é por pouco, afinal muitas vezes ele demonstrou ser um excelente comunicador, seus pensamentos parecem ser bem complexos e ele consegue se expressar até mesmo de forma bem bonita enquanto verbaliza alguns desses pensamentos. Sabemos e temos como ver todas as mudanças que ele teve no decorrer da sua carreira que refletem positivamente em como todos veem ele. Dá pra ver que ele, junto dos outros mais velhos do grupo, costumam ter respostas bem inteligentes no sentido de evitar problemas em cima de suas falas. Coisa essa que eles tiveram que aprender, afinal, os fenômenos sempre são alvos de pessoas mal intencionadas. Questões como o próximo BTS, a problemática da Billboard, a globalização do grupo, sempre são respondidas de forma que foque na positividade do grupo e não na negatividade que ela gera. E o Namjoon sempre costumou ter essa abordagem, assim como os mais velhos do grupo. E a gente vê claramente que isso reflete em como os outros membros mais novos respondem essas perguntas, que inclusive a gente também pode ver nesse vídeo que eu mostrei, onde o entrevistador pergunta sobre o próximo BTS que vai surgir, que não sei o que, e até mesmo o Jimin responde de uma forma positiva que foque na positividade dessa pergunta, mesmo que seja difícil extrair isso. E ele até dá uma olhadinha no Namjoon pra ver se ele tá falando certo. Ironicamente, o Namjoon é complexo, mas a gente consegue entender muito bem que essa complexidade foi extremamente positiva para tornar o grupo BTS o que ele é hoje. E sua conduta nos mostra o quanto a gente tem que ter noção dos nossos erros, pedir desculpas também para nós mesmos. A gente tem que tentar se perdoar. E o mais importante de tudo, não fazer desses erros a nossa definição. Afinal, o Namjoon é complexo, assim como todos nós somos. Muito obrigado por assistir até aqui, muito obrigado aos membros que apoiaram o conteúdo em questão e a gente se vê no próximo vídeo. K-Pop é Good.